Boa noite, professor. Eu sou o Arthur. O meu tema era sobre um sistema de gerenciamento de vacinas. E a minha dupla, ela meio que desistiu da matéria no meio e acabou que já era meio tarde para eu me juntar a outro grupo. Então eu fiz sozinho mesmo. Então por isso o projeto ficou bem simples mesmo. Porque eu fiz sozinho e é isso. Todas as informações de sprint, backlog, os diagramas estão todos num arquivo só, que é o README. Tá tudo aqui, tá tudo junto num arquivo só. E esse projeto eu tentei seguir o padrão de MVC, que é o padrão de Model View Controller. Apesar de não ter um controlador, só tem Model e View. É, Isso, modelo que contém a lógica de negócio, a visão que tem a interface gráfica e uma pasta de teste para onde está a classe em que eu executo os testes em JUnit. É, eu também implementei no padrão Singleton para poder garantir que vai haver apenas um catálogo de vacinas em toda a aplicação. Aqui estão separadas as atividades por sprint. Então, no sprint 1 foi feito o levantamento de especificações, preparação do documento, na sprint 2 do jeito que está na especificação do trabalho, né? E que eu coloquei aqui o responsável, porque senão teria só eu. Eu, Arthur, eu seria responsável por tudo. Daí eu tentei procurar na internet mais ou menos quem seria o responsável por cada etapa e coloquei aqui mais ou menos o que seria. Fiz o levantamento de requisitos. Os requisitos funcionais seria que o sistema deveria permitir a adição de vacinas ao catálogo, ser possível listar, né, visualizar as vacinas que já estão no catálogo, permitir a remoção de vacinas do catálogo. E esse daqui seria ter uma interface gráfica intuitiva. E os não funcionais, que deveria ser desenvolvido em Java, compatível com Windows, Linux e outras coisinhas. É, as histórias de usuário. História 1. Como usuário, quero adicionar vacinas aos sistemas, informando o nome da vacina, a data de fabricação e a data de validade. Como usuário, quero visualizar todas as vacinas registradas e como usuário, eu quero poder remover vacinas do sistema. Bom, quanto aos testes, eu implementei 4 testes diferentes, em que o teste 1, ele testa a função de adicionar vacina, então ele adiciona uma vacina, vê se o número de vacinas do catálogo é 1, e se tiver, ele passa no teste. O teste de remover vacina, que ele testa se a remoção de uma vacina no catálogo funciona. Então ele vai criar um novo catálogo, vai adicionar uma vacina chamada vacina B e vai remover ela. E ele vai verificar se o número de vacinas do catálogo é 0. Ah, o de listar vacinas. Aqui, a bateria está acabando. De listar vacinas, que vai testar se a listagem de vacinas retorna a quantidade correta. Então ele vai criar um novo catálogo, adicionar 2 vacinas, C e D, e aí ele vai verificar se o número de vacinas no catálogo é 2 e se não for, ele passa. E o teste de remover vacina inexistente, então ela vai ter que exibir um erro. Então ele vai criar um novo catálogo, tentar remover uma vacina chamada X, que não existe, e vai verificar se o número de vacinas no catálogo continua 0. Se nada for removido e o catálogo permanecer vazio, o teste passa. Aqui eu também tenho os diagramas. Então aqui tem o diagrama de classes da classe vacina, da classe catálogo vacinas e da classe da interface, gerenciador de vacinas GUI. O diagrama de componentes e o diagrama de sequências. Seria a sequência de adicionar e de remover. Essa aqui é de adicionar, cria uma vacina, que objeto, que atualiza e retorna e exibe. E o de remover. Só tem essas duas porque são as únicas funções relevantes. Assim, a função de listar, ela só lista. Bom, agora mostrando o código, né? Esse aqui é o código. Aqui está a classe da interface, view. Aqui a classe de vacina. E aqui está a classe do catálogo de vacinas, onde tem as funções de listar, adicionar, remover.
E aqui a classe de teste. Então eu implementei os 4 testes aqui, né, usando o JUnit versão 5, versão mais recente, para, né, tentar não ter erro nenhum. E eu vou rodar o código agora para mostrar como é que está funcionando. Então, tem aqui, eu adiciono a vacina de varíola, de gripe, de Covid. Então, sempre que você adiciona a tela atualizada e exibe, e já feita a listagem automaticamente. Então, esse botão aqui é meio inútil, mas eu coloquei mesmo assim. E a de remover, remove gripe, remove Covid. É isso. E se você remove nada, tem que inserir o nome. E se você insere uma vacina que não existe, ela não é encontrada. Então, esse é o código funcionando e aqui são os testes, né? Eu vou rodar todos os testes de uma vez e depois eu rodo um por um. Rodando todos os testes passaram. Então aqui, como foi dito, né, são os testes. O teste que te adiciona, ele vai adicionar a vacina e vai ver se tem uma vacina no catálogo. Ele vai passar. O segundo teste de remover a vacina. Ele vai adicionar e vai remover, vai ver se tem. Passou. O de listar as vacinas. Adicionar as vacinas, vai ver se tem a quantidade de vacina certa. E aqui ele vai tentar remover uma vacina que não existe. E vai exibir o erro aqui embaixo. Isso. Erro, a vacina Vacina não foi encontrada. Esses foram os testes. Implementei 4 para poder ter uma diversidade maior de teste. Uma quantidade maior de teste também. E é isso. É isso o meu trabalho.